um CEO milionário liga para demitir um zelador, mas uma garotinha atende suas palavras. Mude tudo antes que esta linda história comece. Inscreva-se no canal e conte-nos onde você está assistindo de. Marcus Thompson estava sentado atrás de sua mesa de mogno no 42º andar. No chão da Thompson Industries, encarando os papéis de admissão espalhados à sua frente como uma sentença de morte, ele estava prestes a ser condenado. Para assinar. Aos 40 anos, ele havia construído seu império por meio de decisões calculadas. E eficiência em baixas temperaturas. Tratar os recursos humanos exatamente como isso, recursos para ser otimizado, minimizado, quando necessário, eliminado. O trimestral os relatórios mostraram uma queda de 2% nos lucros. E a solução dele foi tão simples quanto impiedoso. Elimina o que não presta. Sara Martínez, murmurou ele, lendo a equipe de limpeza preenche os formulários com a mesma imparcialidade que ele reservaria para a revisão do inventário ou do prédio. Manutenção, turno da noite. Suas avaliações de desempenho eram adequadas. Nada mais, nada menos. Mas no mundo de Marcos, o adequado já não bastava. A empresa precisava otimizar as operações e reduzir a burocracia. Os funcionários eram sempre os primeiros a serem demitidos. Era apenas negócio, ele dizia para si mesmo. Nada pessoal. Ele pegou o telefone e discou. O número que constava na ficha funcional dela, já mentalmente. Preparando o relatório. Discurso de demissão profissional que ele já havia proferido inúmeras vezes. O telefone tocou. 2 vezes, antes que uma vozinha doce e suave respondesse com entusiasmo inocente. Olá. A voz era tão jovem e alegre que o pegou completamente de surpresa. Estou procurando Sara Martínez, disse Marcos secamente, esperando ser transferido. Para um adulto que pudesse lidar com os assuntos comerciais adequadamente. Mamãe está na farmácia comprando remédio para o abua. A vozinha respondeu com uma honestidade pragmática que só as crianças possuem. Ela disse que se alguém ligar a respeito do trabalho, ela dirá que estará disponível. Lá esta noite, mesmo que ela esteja muito, muito cansada e com dores nas costas de tanto trabalhar. Marcos fez uma pausa, o seu dedo pairava sobre o botão de desconexão. Algo no tom inocente da criança o fez hesitar. Isto não foi a interação profissional que ele esperava. Quantos anos você tem? Eu tenho 6. Meu nome é Lily. Mamãe diz que sou uma menina grande porque cuido da Sofia e da Isabela quando ela trabalha à noite. Eles têm 5 anos e são gêmeos, mas eu sou o mais velho, então sou responsável por tudo. Certifique-se de que eles escovem os dentes, façam suas orações e não tenham medo do escuro. O executivo que acabara de que planejava destruir o sustento de uma família, acabou ouvindo uma criança que já carregava fardos. Que nenhuma criança de 6 anos deveria ter que suportar. Pelo telefone, ele podia ouvir. Outras vozes jovens tagarelavam ao fundo. E algo profundo em seu peito começou a doer de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Sentida em décadas. Era um sentimento que ele havia enterrado tão fundo sob anos de carreira corporativa. Ambição que ele quase havia esquecido que existia. Lily, ele se pegou dizendo, sua voz estava mais suave do que em anos. Sua mãe está bem. Ela chora. Às vezes, quando ela pensa. Estamos todos dormindo, Lily sussurrou, como se compartilhasse um segredo pesado demais para seus ombros delicados. A boa está muito, muito doente. E mamãe trabalha a noite toda limpando escritórios grandes, para que possamos comprar o remédio especial dela, que custa muito caro. Dinheiro. Mas eu ajudo. Eu faço sanduíches de pasta de amendoim para Sofia e Isabela, e eu leio histórias dos livros da nossa biblioteca para eles, para que não sintam tanta falta da mamãe quando ela estiver fora. Marcos sentiu a garganta. Apertaram inesperadamente. Os documentos da rescisão de repente pareceram armas apontadas diretamente para o próprio coração da inocência. Ali estava uma criança que deveria se preocupar com bonecas e desenhos animados. Em vez disso, carregando o peso da sobrevivência da família a consumia, seus ombros mal comportando uma mochila escolar. Marcos desligou o telefone. Sem encerrar a chamada, suas mãos tremiam levemente, como se ele estivesse segurando algo infinitamente frágil. Pelo receptor, ele podia ouvir Lily cantarolando baixinho para as irmãs, a melodia de uma doçura e pureza comoventes. Ele tinha esperava-se que ele demitisse um funcionário e seguisse com o seu dia. Apenas mais um necessário. Decisão de negócios em uma longa lista de decisões semelhantes. Em vez disso, ele estava testemunhando algo que desafiou tudo o que ele pensava saber sobre força, responsabilidade e o que realmente importava. Na vida. Lily, você ainda está aí? Ele perguntou gentilmente,
sua voz mal acima de um sussurro. Sim, senhor. O senhor é o chefe da mamãe. Ela fala sobre o chefe dela. Às vezes, quando ela está muito cansada, ela diz que ele deve ser muito, muito importante. Porque ele mora lá no alto, nas nuvens, onde todas as pessoas importantes tomam suas decisões importantes. Coisas importantes. As nuvens? Perguntou Marcos, confuso. O prédio alto onde ela trabalha. Mamãe diz que ela limpa o escritório subindo até os lugares mais altos, onde é importante. As pessoas sentam-se em grandes mesas e decidem coisas que afetam muita gente. Ela disse que talvez um dia, se eu estudar muito, tirar boas notas e nunca desistir. Se eu sonhasse, também poderia trabalhar nas nuvens e ajudar as pessoas. Marcos ele olhava pela janela que ia do chão ao teto para a cidade que se estendia infinitamente abaixo dele. Nunca havia pensado em seu escritório. Como se estivesse nas nuvens, mas através dos olhos inocentes de Lily, ele supôs que fosse. Exatamente isso. Ele estava tão distante do nível do sol, tão isolado por riqueza e privilégio, a ponto de ele ter esquecido que era lutar, ter esperança contra todas as expectativas, sonhar com algo melhor, mesmo vivendo em circunstâncias que destruiriam o espírito da maioria das pessoas. Lily, você pode me dizer sobre a sua abila? A Abua costumava fazer os biscoitos mais incríveis de toda a Índia. Mundo, disse Lily, com a voz ficando triste de um jeito que partiu o coração de Marcos. Ela me ensinou a medir farinha e a quebrar ovos sem deixar cair cascas na tigela. Mas agora ela está no hospital com todas essas máquinas e tubos, e não consegue. Ela não faz mais biscoitos. Os médicos dizem que ela precisa de um remédio especial que custa mais dinheiro do que nós, mesmo quando a mamãe trabalha muito, muito duro. O que você faz? Mamãe te contou sobre o trabalho dela. Ela disse que limpar é um trabalho honesto e não tem nada a ver com isso. Ela sente vergonha de qualquer trabalho que ajude a sustentar sua família. Ela diz que se orgulha de manter os escritórios importantes limpos para que pessoas importantes podem realizar seus trabalhos importantes sem se preocupar com poeira ou lixo. Mamãe sempre chega em casa muito, muito cansada, mas mesmo assim ela me ajuda com a lição de casa e lê para a Sofia e Isabela, mesmo quando seus olhos estão tão cansados que querem se fechar. Marcos sentiu algo fundamental se partia dentro de seu peito, como gelo se quebrando na primavera. Ali estava uma mulher que ele nunca tinha visto. Ele trabalhava incansavelmente durante a noite para manter seu prédio impecável, enquanto criava 3 filhos pequenos sozinho. E cuidando de uma mãe moribunda. E ele estava pronto para destruir o mundo dela com uma ligação telefônica insensível, sem jamais considerar o custo humano de sua decisão de negócios. Lily, preciso ir. Bem, obrigada por conversar comigo. Você é uma garotinha muito especial. Você pode orar por Abua? Lily perguntou de repente. Sua voz cheia de esperança e fé. Mamãe diz que as orações ajudam os doentes a melhorarem. E ela diz, importante as orações das pessoas podem ser ainda mais poderosas porque elas estão mais perto do céu, lá nas nuvens. Marcos não orava há 20 anos. Não acreditava em nada além de margens de lucro e cotas de mercado. Sim, ele sussurrou, com a voz embargada pela emoção. Vou orar por você. Avó. Obrigada, senhor. Acho que o senhor deve ser uma boa pessoa se se importa com pessoas que você nem conhece. Depois de desligar o telefone, Marcos sentou-se em um silêncio atonito que se prolongou por vários minutos, enquanto encarava os documentos da rescisão como se eram provas de um crime que ele quase cometera. O sol da tarde entrava pelas janelas, lançando luz sobre a água. Longas sombras se projetavam sobre sua mesa, mas ele sentia como se estivesse vendo seu escritório pela primeira vez, não como um símbolo de sua vida. Sucesso, mas como uma torre que o isolara das próprias pessoas cujas suas decisões afetavam a vida dele. Ele apertou o botão do interfone com dedos que pareciam instáveis. Jennifer, eu preciso que você reúna todas as informações que temos sobre Sarah Martínez da equipe de limpeza noturna. Tudo. Histórico profissional, avaliações de desempenho, contatos de emergência, informações familiares, tudo o que temos. Em arquivo. Senhor, há algum problema com o trabalho dela? Perguntou sua assistente, preocupada. Evidente em sua voz. Não, disse Marcos baixinho, sua voz quase inaudível. Lá pode ser um problema com o meu. Em 30 minutos, Jennifer compilou um dossiê completo que descrevia uma foto que Marcos gostaria de ter visto antes de tomar sua decisão inicial. Sarah Martínez, de 32 anos, tinha sido ela trabalhou na Thompson Industries por 3 anos. Seus supervisores ela sempre classificou o trabalho dela não apenas como satisfatório, mas como excelente. Ela nunca faltou a um turno, nunca se atrasou,
Nunca apresentou queixa nem causou qualquer tipo de problema. Ela estava listada como o único provedor para 3 filhos dependentes e um adulto dependente. Marcos estudou a foto dela, uma latina de aparência cansada, mulher de olhos bondosos e um sorriso genuíno que, de alguma forma, conseguiu transparecer apesar do cansaço evidente estampado nas rugas ao redor do rosto. Seus olhos. Seu contato de emergência era Maria Martínez, de 58 anos, com ele observou que ela estava frequentemente indisponível devido a problemas de saúde contínuos. Ele ligou para o prédio. Segurança, sua mente fervilhando de perguntas que ele deveria ter feito muito antes. Agora, aqui é Marcos Thompson. Preciso falar com o supervisor do turno da noite da equipe de limpeza. Esse seria o Frank Morrison, senhor. Mas ele só chega às 18 horas. Peça para ele me ligar assim que chegar. Chega. E eu quero saber tudo, absolutamente tudo, sobre Sarah. A atuação de Martínez, sua situação, sua personagem, tudo. Marcos passou o resto da tarde foi dedicado à pesquisa de hospitais pediátricos na região, comparando as informações com as do Hospital Martínez. Endereço da família. Ele disse a si mesmo que estava fazendo a devida diligência, reunindo informações para uma decisão de negócios. Mas ele sabia que, na verdade, estava tentando entender o mundo daquela pequena Lily. Viviam em um mundo onde crianças de 6 anos faziam sanduíches para seus irmãos e se preocupavam com seus contas médicas da avó. Ponto. Às 5 horas, ele já havia aprendido mais sobre pobreza. Dívidas médicas e as lutas diárias das mães solteiras eram coisas que ele jamais se preocupou em aprender em toda a sua vida privilegiada. Os números eram impressionantes e de partir o coração. O custo astronômico do tratamento do câncer, a impossibilidade de conseguir um plano de saúde adequado com o salário de uma faxineira, a matemática brutal da sobrevivência em famílias como os Martínez. A família enfrentou cada dia sem reclamar. Quando Frank Morrison ligou para exatamente às 6h15, Marcos estava pronto com mais perguntas do que jamais havia feito. Qualquer funcionário. Sarah Martínez é a melhor funcionária que eu tenho, disse Frank. Imediatamente, sua voz se encheu de genuíno respeito. Trabalha mais do que pessoas com metade da sua idade. Nunca reclama. Sobre qualquer assunto. Sempre se oferece para fazer turnos extras quando alguém liga dizendo que está doente. Ela é confiável, minuciosa e honesta como a luz do dia. Do que se trata isso, Sr. Thompson? Conte-me sobre a situação dela em casa, Frank. Veja, senhor, eu normalmente não compartilho informações pessoais sobre meus funcionários, mas Sarah passou por momentos mais difíceis do que qualquer pessoa deveria. Alça. Sua mãe está lutando contra o câncer há 8 meses. Sarah está criando, ela tem 3 filhinhas e está completamente sozinha. Tem feito todos os trabalhos extras que consegue para pagar as contas. Os tratamentos da minha mãe. Essa mulher é uma santa, na minha opinião, e se houver algum problema com o trabalho dela, eu como o meu chapéu. Marcos sentiu o peso do seu quase erro se instalar sobre seus ombros como pedra que jamais seria removida. Naquela noite, Marcos se viu dirigindo por uma parte da cidade que nunca tinha visto. Visitou o local, seguindo as indicações para um endereço que representava um mundo completamente diferente do seu. Sarah Martínez morava em um modesto conjunto de apartamentos a 40 minutos do centro da cidade. Bairro onde crianças brincavam em pequenos pátios. Entre prédios e roupas penduradas para secar devido ao fogo, fugas como bandeiras coloridas de resiliência. Era um mundo completamente diferente de sua cobertura com vista para o porto. Mas, de alguma forma, ele se sentia mais real e vivo do que em qualquer lugar onde estivera nos últimos anos. Estava sentado em seu BMW. Do outro lado da rua, em frente ao prédio, sentindo-se como um intruso, mas sem poder sair. De uma janela no segundo andar, ele podia. Vejo uma luz amarela e quente se espalhando pelo crepúsculo que se aproxima e as silhuetas de pequenas figuras se movendo no espaço que ele sabia era menor que seu closet. Em algum lugar daquele apartamento, Lily provavelmente estava fazendo. Preparar o jantar para as irmãs, carregando responsabilidades que esmagariam a maioria dos adultos, e ainda assim, de alguma forma, manter-se. Uma fé inocente que o alcançou através de uma linha telefônica e conquistou seu coração. O telefone tocou, despertando-o de seus pensamentos. Era sua mãe ligando de sua propriedade em Martha's Vineyard. Um mundo de privilégios e conforto que de repente lhe pareceu tão estranho quanto isto. O bairro tinha isso há 1 hora. Marcos, querido, você perdeu o baile de gala beneficente. Fim de semana passado. Os meteorologistas estavam perguntando sobre você, e eu tive que dar desculpas novamente. As pessoas estão começando a conversa. Eu estava trabalhando, mãe, disse Marcos, ainda olhando para a janela iluminada.
Você está sempre trabalhando, querida. Quando você vai se acalmar e me dar um tempo? Netos. Você tem 40 anos, e todo esse dinheiro e sucesso significam absolutamente nada se você não tem uma família para compartilhar. Qual o sentido de construir um império se não há nada para compartilhar? Ninguém para herdar. Marcos observava a janela iluminada e pensava em Lily levando-a, cuidado de suas irmãs, sobre uma criança de 6 anos que já entendia mais sobre família e responsabilidade que ele havia aprendido em 4 décadas. Como eu era quando eu era 6 anos, mãe. Que pergunta estranha para se fazer do nada. Você estava. Bem, você estava. Bastante sério para uma criança tão pequena. Sempre construindo coisas com blocos, sempre planejando e organizando. Você costumava dizer que você ficaria tão rico que ninguém jamais poderia machucar nossa família novamente, que nunca teríamos que nos preocupar com dinheiro, contas ou perder nossa casa. Marcos lembrou agora das memórias. As lembranças voltaram com uma clareza dolorosa. Ele se lembrou de ter a idade de Lily, observando-a. Seu pai gastava todas as economias com bebida, enquanto sua mãe trabalhava em 3 empregos só para garantir comida na mesa. Ele se lembrou. O medo nos olhos de sua mãe quando as contas se acumularam e ultrapassaram sua renda, a vergonha de usar roupas de segunda mão. Para ir à escola, a determinação ardente de nunca mais ser impotente ou vulnerável. Em algum ponto do caminho, em sua escalada implacável rumo às nuvens, ele havia esquecido que outras crianças ainda viviam a infância da qual ele havia escapado. Ele havia esquecido que por trás de cada negócio as decisões eram de pessoas reais com dificuldades reais. Famílias reais tentando sobreviver em um mundo que parecia projetado para o futuro. Para esmagar os vulneráveis. Mãe, você se lembra de quando quase perdemos a casa? Quando eu tinha 7 anos e você chorou na cozinha porque não sabia como nós íamos pagar o aluguel. Marcos, porque você está trazendo à tona lembranças tão sombrias. Isso tudo ficou no passado, porque eu havia esquecido como era a sensação de impotência. Eu havia esquecido como era a sensação. Gostaria de ser Lily. Quem é Lily? Marcos olhou para a janela novamente. Uma figura apareceu, pressionando o rosto contra o vidro e olhando para a rua lá embaixo com uma esperança paciente de algo. Criança esperando que alguém importante chegue em casa. Mesmo a essa distância, ele conseguia vê-la procurando algo. Provavelmente sua mãe voltando do turno da noite no hospital onde ela trabalhava. Minha avó lutava pela vida. Lily foi alguém que me lembrou porque eu almejei chegar tão longe. Na manhã seguinte, Marcos ligou dizendo que estava doente pela primeira vez em 5 anos, chocando seus colegas. Assistente e enviando ondas de preocupação pelos escritórios executivos. Em vez disso, em vez de ir à Thompson Industries, ele dirigiu-se ao Hospital St. Mary's, onde sua pesquisa indicava que Maria Martínez estava recebendo tratamento. Ele disse a si mesmo. Ele estava apenas reunindo informações, realizando a devida diligência, mas sabia que estava realmente tentando entender o peso que esmagava os ombros delicados de Lily e a forçava a crescer tão rapidamente. Muito rápido. Ponto no balcão de informações. Ele perguntou sobre o horário de visitação do ala de oncologia. A voluntária, uma senhora idosa com olhos gentis e um sorriso acolhedor, olhei para ele com reconhecimento imediato de alguém que se importava. Você veio visitar um familiar? Um amigo, respondeu Marcos. Mentiu suavemente. A palavra soava estranha em sua língua. Mia Martínez. Oh, Maria, uma senhora tão doce, tão doce. Ela está no quarto 314, mas eu deveria te contar, ela está tendo uma semana particularmente difícil. Os tratamentos estão sendo muito agressivos para ela e ela está extremamente preocupada. Sobre ser um fardo para sua família. A visita de um amigo significaria tudo para ela. Marcos pegou o elevador para o 3º andar, seu coração disparando a cada número que subia. Ele não tinha ideia o que ele diria se encontrasse Sarah ou seus filhos. Ele só precisava ver com os próprios olhos a realidade de Lily. Enfrentava todos os dias. Uma avó cujas contas médicas obrigavam uma criança de 6 anos a arcar com as responsabilidades de um adulto. Responsabilidades. A sala 314 ficava no final de um longo corredor com cheiro de desinfetante silêncio. Desespero. Através da porta entreaberta, ele pôde ver uma mulher latina mais velha. Deitada na cama, conectada a várias máquinas que emitiam bips suaves no silêncio, seus cabelos grisalhos estavam ralos. Ela estava sob efeito da quimioterapia e seu rosto estava abatido devido a meses de tratamento, mas seus olhos estavam alertas e repletos da mesma ternura que ele ouvira na voz de Lily. Com licença, disse uma voz atrás deles. Marcos se virou e viu uma enfermeira se aproximando com um sorriso. A senhora veio visitar a senhora Martínez. Eu.
Ela lutava para encontrar palavras que não revelassem a complicada verdade. Eu trabalho com a filha dela, Sarah. Ah, que maravilha! Maria ficará muito feliz em receber uma visita. Ela se preocupa constantemente em ser um fardo para Sarah e para o resto da família. Filhos. Significaria muito para ela saber que Sarah tem apoio e amigos no trabalho que se importam com ela. Família. Antes que Marcos pudesse protestar ou explicar a complexidade da situação, a enfermeira o conduzia para o quarto com a delicadeza e eficiência de alguém acostumado a confortar. Situações difíceis. Maria, você tem uma visita. Este senhor trabalha com Sarah. Maria Martínez virou a cabeça lentamente e olhou para Marcos com olhos que continham a mesma inteligência gentil e infinita. A bondade que ele ouvira na voz de Lily. Apesar da doença dela, apesar do óbvio, apesar da dor e do cansaço, ela conseguiu esboçar um sorriso caloroso e genuíno que o fez lembrar muito dele da neta dela. Isso o deixou sem fôlego. Que gentileza sua ter vindo, disse ela. Em inglês com sotaque carregado de décadas de dignidade e graça. Sarah ficará tão. Fico feliz em saber que o local de trabalho dela se preocupa com a família dela. Ela trabalha tanto, minha filha. Às vezes digo a ela que deveria procurar algo mais fácil, mas ela diz que o trabalho dela é importante. Ela mantém escritórios impecáveis para pessoas importantes que tomam decisões importantes. Marcos sentiu a garganta fechar. Completamente. Ali estava uma mulher moribunda, preocupada em ser um fardo para sua família, grata por um estranho ter ela reservou um tempo para visitá-lo, orgulhosa de sua filha por limpar seus escritórios com dedicação e cuidado. Senhora Martínez, ele disse. Conseguiu dizer, com a voz embargada pela emoção. Sua filha é. Ela é uma funcionária excepcional. Nós a valorizamos muito. E minhas netas, Maria continuou, com os olhos brilhando de amor e orgulho. Eles são tão bons, meninas. A pequena Lily é como uma segunda mãe para as gêmeas. Uma verdadeira. Uma criança séria, mas com um coração tão amoroso e generoso. Ela me conta sobre escola, sobre seus amigos, sobre seus sonhos. Ela quer ser médica, então ela pode ajudar pessoas doentes como eu a melhorarem. Marcos teve que sair para o corredor. Antes que Maria pudesse ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dele naquela tarde, Marcos retornou ao seu escritório com um novo senso de propósito ardendo em seu peito como um fogo que jamais poderia ser apagado. Extinto. Ele ligou imediatamente para Frank Morrison, com a voz carregada de uma urgência que surpreendeu ambos. Frank, preciso da agenda completa da Sarah Martínez e preciso falar com ela. Esta noite, em particular. Ela estará trabalhando esta noite, Sr. Townsend. Das 19 horas às 3 horas da manhã. Igual a sempre. Precisa de algo específico ou há algum problema? Eu deveria saber sobre isso. Não há problema nenhum com o trabalho dela. Preciso falar com ela. No meu escritório às 20 horas. Não conta a ela o motivo. Apenas combine isso. E Frank, essa conversa nunca aconteceu. Sim, senhor. Mas, se me permite perguntar, o senhor não pode. Marcou a reunião. Marcos passou o resto do dia fazendo ligações telefónicas que não tinham nada a ver com o encerramento do contrato. Funcionários e tudo relacionado a salvá-los. Ele contatou os melhores. Oncologistas da cidade pesquisaram tratamentos experimentais que pudessem ajudar Maria Martínez e, discretamente, providenciaram para que ela pudesse realizar o procedimento. Uma revisão completa das contas médicas no Hospital St. Mary's. Ele também ligou para o seu advogado pessoal e o incumbiu de redigir documentos que mudariam a vida da família Martínez para sempre. Em 19h30. Ele estava parado junto à janela do escritório, observando a equipe de limpeza noturna chegar. Para o turno deles. Ele avistou Sarah imediatamente, uma mulher pequena e cansada que ela entrou no prédio com seu carrinho e suprimentos, movendo-se com eficiência silenciosa e evidente orgulho do seu trabalho. Ela não fazia ideia de que o homem 42 andares acima dela estava prestes a se transformar completamente. A existência de sua família. Ponto. Às 20 horas em ponto, Frank Morrison acompanhou Sarah Martínez até a sala do executivo. Elevador. Marcos observou os números subirem, sabendo que a cada andar, ela provavelmente estava ficando cada vez mais apavorado com os motivos que levaram o CEO da empresa a fazer isso. Quero vê-la. No mundo dela, encontros inesperados com executivos raramente traziam boas notícias. Quando as portas do elevador se abriram e Sarah saiu hesitante, com os olhos arregalados pelo cansaço de quem havia aprendido algo novo. Ela aprendeu com experiências difíceis a esperar decepções e contratempos. Ela vestia o uniforme de limpeza com dignidade, e suas mãos, embora ásperas por anos de trabalho árduo, eram firmes.
Havia algo em seu porte que transmitia uma força silenciosa e uma determinação inabalável. Senhora Martínez, disse Marcos gentilmente, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Obrigado por vir. Sr. Thompson, se eu fiz algo der errado, eu posso consertar. Preciso deste emprego mais do que você pode imaginar. Minha família precisa deste emprego. Você, não fiz nada de errado, disse Marcos rapidamente, com a voz carregada de sinceridade. Aliás, ontem eu tive uma conversa com alguém muito especial. Falei com sua filha, Lily. Os olhos de Sarah se arregalaram em alarme e ela. As mãos começaram a tremer. Lily, por quê? Senhor, ela tem apenas 6 anos. Ela não. Ela entende de assuntos comerciais. Ela entende mais do que você pensa. Marcos interrompeu suavemente. Ela entende que a mãe dela trabalha mais do que qualquer pessoa deveria para sustentar a família. Ela entende que sua avó está doente e precisa de remédios caros. E ela entende que às vezes a tarefa mais importante do mundo é cuidar das pessoas que você ama, não importa o custo para si mesmo. As mãos de Sarah começaram a tremer com mais violência. Sr. Thompson, eu não entendo por que você está me dizendo isso. O que isso significa para o meu trabalho? Marcos olhei para essa mulher corajosa que trabalhava a noite toda para que seus filhos pudessem dormir em segurança, que carregava fardos que destruiria a maioria das pessoas que criaram uma criança de 6 anos com mais sabedoria e compaixão do que a maioria dos adultos. Jamais possuir. Porque ontem de manhã eu ia te demitir, disse ele. Em silêncio, observei enquanto a cor sumia de seu rosto. Eu ia eliminar sua posição para cortar custos. E a voz da sua filha ao telefone não economizou nada. Apenas o seu trabalho, mas possivelmente a minha alma. O rosto de Sarah empalideceu completamente, e ela agarrou os braços da cadeira como se o mundo estivesse girando. Debaixo dela, me demitam, mas porquê? Minhas avaliações de desempenho são boas. Eu nunca falto ao trabalho. Eu nunca causar problemas. Porque eu tinha esquecido, disse Marcos, com a voz embargada. Ligeiramente. Que por trás de cada número de funcionário existe um ser humano com esperanças e sonhos e pessoas que dependem deles. Por trás de cada medida de redução de custos, há uma família tentando sobreviver. Por trás de cada decisão que tomo daqui de cima, nas nuvens, existe alguém como Lily, alguém assim como você, alguém que merece muito mais do que um executivo que vê as pessoas como despesas a serem gerenciadas. Ele caminhou até ele, abriu a mesa e pegou uma pasta grossa cheia de documentos que iriam mudar tudo. Sarah Martínez, quero te oferecer algo. Não caridade, jamais. Caridade. Você merece cada centavo do que estou prestes a propor, mas eu quero oferecer-vos a você a oportunidade, esperança e a chance de sua família nunca mais se preocupar. Mais uma vez, vamos falar de dinheiro. A questão é, você está pronto para ouvir o que isso significa? Sarah ela encarou Marcos em silêncio atonito, sua mente trabalhando freneticamente para processar o que estava acontecendo. Ela acabara de saber. O homem que controlava todo o futuro de sua família planejava destruí-lo com uma única ligação telefônica. Mas, de alguma forma, sua filha de 6 anos o fez mudar de ideia, defendendo a inocência e a honestidade. A ironia era avassaladora. Enquanto ela trabalhava desesperadamente para manter esse emprego, seu filho estava economizando sem que ela soubesse. Eu não entendo, ela disse. Sussurrou, sua voz quase inaudível. Que tipo de oportunidade? Marcos abriu a pasta grossa e retirou vários documentos, com as mãos firmes, apesar da magnitude do que estava fazendo. Prestes a fazer uma oferta. Em primeiro lugar, com efeito imediato, você está sendo promovido a supervisor de operações prediais. Seu salário triplicará e você terá total liberdade. Plano de saúde para toda a sua família, incluindo sua mãe. Sem coparticipação, sem franquias, sem limites para o tratamento do câncer. Sarah levou as mãos à boca e seus olhos se encheram de lágrimas. Isso é impossível. Eu não tenho a formação, a experiência, ou qualificações. Você tem algo muito mais valioso do que qualquer diploma, interrompeu Marcos. Você tem uma integridade que não se aprende. Uma ética de trabalho que coloca executivos que deveriam se envergonhar. E você se importa com este prédio e com as pessoas que estão nele mais do que qualquer outro membro da gerência jamais se importou. Você limpa esses escritórios há 3 anos. E conhece cada canto, cada detalhe. Sistema, cada detalhe melhor do que qualquer pessoa de terno. Ele tirou outro documento. Este com o timbre do Mercy General Hospital. Em segundo lugar, providenciei para que sua mãe ser transferida imediatamente para o centro de câncer do Mercy General.
Dra. Elizabeth Shun, uma das principais especialistas do país. Os oncologistas supervisionarão pessoalmente o tratamento dela. Todas as despesas serão cobertas. Tratamentos abrangidos, experimentais, procedimentos necessários, quaisquer que sejam. Sarah começou a tremer incontrolavelmente, a magnitude do que estava sendo oferecido a sobrecarregava. Completamente. Por quê? Porque você faria isso por estranhos. Não somos ninguém especial. Pessoas comuns tentando sobreviver. Porque vocês não são estranhos. Não mais. Não. Depois de ontem. Marcos caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade que começavam a cintilar na multidão. Escuridão. Ontem, quando falei com Lily, ela me disse algo que destruiu todas as barreiras que eu havia construído ao meu redor. Meu coração. Ela disse que sua avó fazia os melhores biscoitos do mundo. Meu avô também fazia biscoitos, Sarah. Depois que meu pai morreu, ela cuidou de mim enquanto minha mãe trabalhava 3 vezes ao dia. Empregos só para nos impedir de perder nossa casa. A voz de Marcos ficou embargada com a emoção e invadiu as memórias. Ela não tinha nada, menos que nada, mas ela me deu tudo. Amor, esperança, a crença de que eu poderia ser mais do que eu era. Circunstâncias. Construí este império para honrar a memória dela, para provar que os sacrifícios não foram em vão. Mas em algum ponto da minha jornada rumo ao sucesso, esqueci o motivo pelo qual estava trilhando esse caminho. Esqueci que o objetivo não era me colocar acima de pessoas como minha avó. Era ajudá-las a se erguerem, ser a mão que as estendia. Para baixo para ajudar os outros a subir. Sarah ficou de pé, trêmula, com os documentos que mudariam sua vida. Apertadas em suas mãos trêmulas como se fossem textos sagrados. Sr. Thompson, eu preciso voltar para casa e ver minhas filhas. Elas vão ficar preocupadas. E Lily é extraordinária. Marcos disse baixinho, virando-se para encará-la. Em 5 minutos ao telefone, ela me lembrou de tudo em que eu acreditava, de tudo que eu havia perdido na minha busca pelo sucesso. Ela salvou seu emprego. Sarah, mas acho que ela pode ter salvado minha alma. Quando Sarah chegou à porta, seu com as pernas trêmulas, ela se virou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sr. Thompson, o senhor gostaria de conhecê-los. Quero dizer, conhecê-los de verdade. Elas. Lily fala o tempo todo sobre pessoas importantes nas nuvens, mas acho que ela gostaria de saber que às vezes os anjos eles realmente moram lá em cima. Marcos sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas por causa deles. Segunda vez em 2 dias. Seria uma grande honra, Sarah. Mais honrada do que. Você provavelmente poderia saber. 3 dias depois, Marcos estava parado do lado de fora do bar de Martinis. Prédio de apartamentos, carregando uma sacola de compras, e sentindo-se mais nervoso do que antes de qualquer reunião de diretoria, fusão, negociação ou aquisição hostil em toda a sua carreira. Ele havia mudado completamente. Ele trocou seu habitual terno de grife por jeans e um suéter simples, mas ainda se sentia como ele estava visitando a região vindo de outro planeta. O bairro estava repleto de sons de crianças brincando. Vizinhos se chamando uns aos outros através dos pátios, e os aromas deliciosos da comida caseira escapando pelas janelas abertas. Ponto. Sarah abriu a porta e Marcos ficou impressionado com o quão diferente ela estava. O peso esmagador do desespero financeiro havia sido retirado de seus ombros, e ali havia algo em seus olhos que não estava lá apenas alguns dias antes. Atrás dela, 3 rostinhos curiosos espreitavam por trás de suas pernas, com olhos arregalados e cheios de uma maravilha natural das crianças, conhecer alguém novo e potencialmente mágico. Lily, Sofia, Isabela, Sarah disse suavemente, com a voz calorosa. Amor e orgulho. Este é o Sr. Thompson, o homem de quem lhe falei, aquele que ajudou nossa família. Lily se apresentou com a coragem e determinação que havia. Já havia mudado a vida de Marcos. Sua pequena mão estendeu-se num gesto de amizade. Isso o comoveu completamente. Olá, Sr. Thompson. O senhor é mesmo chefe das nuvens. Marcos ajoelhou-se à sua altura, pegando sua pequena mão. Ambos dele e maravilhada com a confiança em seus olhos. Suponho que sim, Lily. Mas eu aprendi algo muito importante esta semana. As nuvens não estão tão, por mais especiais que eu pensasse que fossem. As coisas mais importantes da vida acontecem por acaso. Aqui, em terra, com famílias como a sua. Sofia e Isabela, gêmeas idênticas. Crianças de 5 anos, com os olhos escuros e sorrisos tímidos de suas mães, sussurravam umas para as outras. Outra na linguagem secreta que gêmeos às vezes compartilham, antes de Sofia se pronunciar com inocente franqueza.
Mamãe diz você está ajudando a boa a melhorar. Você também é médico, ou apenas sabe? Mágica. Marcos riu. Parecem enferrujadas pela doença, mas genuínas. Não, querida, mas eu conheço alguns médicos muito bons, e eles vão te atender. Excelente cuidado com sua avó. Às vezes, a melhor mágica é simplesmente saber o que é certo. Pessoas a quem pedir ajuda. O apartamento era pequeno, mas impecável, cheio de móveis de segunda mão que haviam sido cuidadosamente conservados e dispostos com esmero. Desenhos infantis cobriam as paredes. A geladeira parecia uma galeria de esperança e imaginação, e uma pequena mesa estava posta. Para o jantar. 4 pratos, 4 copos, 4 guardanapos dobrados com precisão. Que falava de amor em cada detalhe. Fizemos o suficiente para você também, anunciou Lily. Orgulhosamente, gesticulei em direção a um quinto lugar à mesa que havia sido cuidadosamente adicionado. Eu ajudei a mamãe a cozinhar frango com arroz. Ainda não está tão bom quanto o da vovó, mas o da mamãe. Me ensinando todas as suas receitas secretas para que eu possa cuidar de todos quando crescer. Enquanto estavam sentados ao redor da pequena mesa, Marcos se viu vivenciando algo que não sentia há décadas, o profundo calor de um verdadeiro jantar em família. As meninas tagarelavam animadamente sobre a escola, sobre seus amigos, sobre seus sonhos para o futuro. Lily queria ser médica para poder ajudar os doentes. Pessoas. Sofia queria ser professora para poder ajudar as crianças a aprender. Isabela queria ser uma princesa que salvava pessoas, o que todos concordavam ser uma aspiração de carreira perfeitamente razoável. O que o senhor queria ser quando era criança, Sr. Thompson? Perguntou Lily com uma franqueza que só as crianças possuem. Marcos lembrou-se da própria infância, do menino assustado que havia feito uma "eu queria ser rico", disse ele, em um apartamento frio, enquanto sua mãe chorava por causa das contas atrasadas. Sinceramente, ele se surpreendeu com sua franqueza. Pensei que isso resolveria todos os meus problemas e deixaria todos em segurança. Será que resolveu? É isso? Perguntou Lily, inclinando a cabeça em curiosidade. Marcos olhou em volta do pequeno apartamento onde o amor irradiava de cada canto, na família que tinha encontrou alegria e significado apesar de não ter quase nada material. Não, Lily, isso não. Mas conhecer sua família está me ensinando o que realmente torna uma pessoa rica, e isso não tem nada a ver com dinheiro. Depois do jantar, os gêmeos adormeceram no sofá durante a hora da história. Enroladas como cachorrinhos contra as almofadas gastas. Sarah as carregou delicadamente até o quarto que dividiam, e Lily ficou lá. Levantou-se e mostrou a Marcos seus desenhos e a lição de casa com o orgulho sério de uma criança que assumiu suas responsabilidades. Sério. Esta é uma foto da nossa família, disse ela, mostrando um giz de cera. Um desenho que deixou Marcos sem fôlego. Essa é a mamãe. Essa sou eu. Essa é a Sofia. E Isabela. E essa é a Bela na cama do hospital. Mas veja, ela está sorrindo. Porque a amamos. E o amor torna tudo melhor, até mesmo a doença. Marcos estudou o desenho, com o coração partido pela naturalidade com que Lily havia retratado sua avó. Rodeada de equipamentos médicos, mas também maravilhada com a esperança e o amor que emanavam de cada traço colorido. Lily, você já teve medo da sua Abila? Lily refletiu sobre essa pergunta. Com a seriedade com que ela encarava tudo o que era importante. Às vezes, fico com medo à noite quando penso no que poderia acontecer. O que aconteceria se ela não melhorasse? Mas a mamãe diz que o amor é mais forte que o medo. E nós temos tanto amor. Na nossa família, sempre há o suficiente para compartilhar. Mesmo com pessoas novas, ela acrescentou, olhando diretamente com olhos que pareciam sábios demais para uma criança de 6 anos. Nas 2 semanas seguintes, Marcos descobriu ele próprio visitava a família Martínez regularmente. Atraído por algo que não conseguia nomear, mas que o atraía desesperadamente. Precisava. Ele disse a si mesmo que estava verificando seu investimento, garantindo que o de Sarah. A transição para sua nova função estava ocorrendo sem problemas. Mas a verdade era muito mais simples e profunda. Pois pela primeira vez na vida adulta, ele sentiu que pertencia a algum lugar. Isso importava. Sarah havia se afeiçoado ao seu novo lar. Uma postura que demonstrava elegância natural e uma compreensão intuitiva de liderança, surpreendendo a todos, exceto Marcos. As equipes de limpeza do prédio respeitavam porque ela havia trabalhado ao lado deles, entendia seus desafios e ela nunca lhes pediu que fizessem nada que ela mesma não tivesse feito. Os funcionários do escritório logo perceberam que ela resolvia problemas. Com eficiência e com genuína preocupação por todos os envolvidos. Marcos a observou. Sua confiança crescia a cada dia, vi seus ombros se endireitarem quando ela percebeu que realmente era ela mesma.
Capaz de muito mais do que ela jamais imaginara ser possível. Mas foi o relacionamento dele com Lily que a surpreendeu. Para ele profundamente. A garotinha, de alguma forma, havia decidido que ele precisava ser levado. Ela cuidou dela e abordou essa tarefa com a mesma dedicação séria. Ela passou a cuidar das irmãs e a se preocupar com a avó. Ela se autoproclamou professora dele assuntos importantes da vida. Como fazer um sanduíche de manteiga de amendoim perfeito, como ler histórias com vozes diferentes para personagens diferentes e, mais importante, aprender a fazer parte de uma família. Sr. Thompson, disse ela certa noite enquanto ele a ajudava com a lição de casa na mesa da cozinha. O senhor tem uma família de sua própria. Não exatamente, admitiu Marcos, com as palavras pesando mais do que esperava. Eu tenho minha mãe, mas nós não nos vemos com muita frequência. Tenho estado tão ocupado com o trabalho que me esqueci de como. As famílias são importantes. Isso é muito triste, disse Lily com a honestidade franca que as crianças se especializam em. As famílias devem estar juntas, especialmente quando as pessoas precisam de ajuda ou se sentem sozinhas. Talvez você possa compartilhar nossa família às vezes. Nós tenha muito amor, e o amor se torna maior quando você o compartilha, em vez de menor. Marcos sentiu uma mudança fundamental em seu peito, como se uma porta se abrisse em um quarto que estivera trancado por décadas. Você realmente acha isso bom, Lily? Claro. Além disso, eu acho que vocês precisam de nós tanto quanto nós precisamos de vocês. Todo mundo precisa de uma família. Naquela mesma semana, Maria Martínez foi transferida para o Mercy General, e a diferença foi imediata e milagrosa. O Dr. Chun desenvolveu um plano de tratamento agressivo, porém promissor, e pela primeira vez em meses, o prognóstico de Maria havia passado de um estado terminal para um otimismo cauteloso. O tratamento experimental estava apresentando resultados notáveis e sua força estava retornando dia após dia. Marcos passou a visitar o hospital regularmente, às vezes com Sara e as meninas, às vezes sozinho quando ela precisava da sabedoria serena que Maria oferecia tão livremente. Ela o havia aceitado. Presença em suas vidas com o mesmo calor gentil que demonstrava a todos. E ela passou a chamá-lo de Miu, meu filho. Um título que significava mais para ele do que qualquer prêmio empresarial que já tivesse recebido. Sabe, Maria disse a ele uma tarde, enquanto Sara estava no trabalho e as meninas na escola, Lily me lembra muito da minha Sara quando ela era pequena. Sempre cuidando de todos, sempre. Pensar nas necessidades dos outros antes das suas próprias, nossa, que coração lindo, mas às vezes me preocupo que ela se esqueça de cuidar de si mesma. Ela é uma criança extraordinária, concordou Marcos. Pensando em como Lily havia assumido inconscientemente a responsabilidade pelo bem-estar emocional de sua família. Ela gosta muito de você, continuou Maria com um sorriso cúmplice. Ela me disse. Você está ensinando a ela sobre negócios e responsabilidade, e ela está te ensinando sobre família e amor. Parece-me um ótimo negócio. Marcos sorriu, sentindo-se mais leve do que em anos. É o melhor negócio que já fiz, disse a Sra. Martínez. Os olhos de Maria se tornaram sérios, repletos da sabedoria que vem de encarar a mortalidade e encontrar a paz. Marcos, posso te perguntar algo pessoal? O que aconteceu para você se sentir tão sozinho no mundo? Um homem tão bom não deveria ter que passar por isso. Carregar tudo sozinho. A pergunta o pegou de surpresa, atingindo verdades que ele havia enterrado sob anos de sucesso profissional e isolamento emocional. Eu pensava que os relacionamentos seriam me atrasa, me enfraquece. Eu estava focado em construir algo que durasse, mas esqueci que o sucesso sem ter com quem compartilhar é apenas outro tipo de pobreza. E agora Marcos olhava olhando pela janela do hospital, pensando nos desenhos de Lily que decoravam sua geladeira, em Sofia e Isabela. Correndo para abraçá-lo quando ele o visitava. Sobre a força silenciosa e a determinação de Sara, sobre a gentileza de Maria. Sabedoria, uma aceitação incondicional. Agora acho que era eu quem estava diminuindo o meu ritmo. Minha própria vida, perdendo tudo o que realmente importava enquanto eu escalava em direção a algo que acabou sendo vazio. A chamada de emergência chegou às 3 horas da manhã de uma terça-feira, chocante. Marcos finalmente conseguiu dormir em paz, pela primeira vez em anos. Ele vinha sonhando com a reunião trimestral do Conselho. Reunião agendada para aquela manhã, onde ele planejava anunciar uma nova iniciativa revolucionária da empresa. A Fundação da Família Martínez foi criada para ajudar famílias de funcionários que enfrentam dificuldades médicas, crise e dificuldades financeiras. Sr. Thompson. A voz de Sara estava trêmula e desesperada, tomada por um pânico que só uma mãe em crise poderia realmente sentir. Entendo. Sinto muito por ligar tão tarde, mas não sabia a quem mais recorrer. Vir-se para Sara. O que houve?
Marcos já estava pegando suas roupas, coração acelerado de preocupação imediata. É a Lily. Ela desmaiou na escola. Ontem à tarde. Passamos a noite toda no pronto-socorro e os médicos estão fazendo exames, mas querem mantê-la em observação e as contas médicas já estão começando a se acumular. E eu não tenho condições. Qual hospital? Marcos interrompeu, mudando-se em direção às chaves do carro. Centro Médico Infantil. Mas, Sr. Thompson, o senhor não precisa vir. Sei que você está ocupado e isso não é sua responsabilidade. Estarei lá. Em 20 minutos, disse Marcos firmemente. Sarah, escute-me. É exatamente isso que eu, responsabilidade. Sua família sabe. Marcos chegou ao hospital e encontrou Sarah na sala de espera, ainda vestindo o uniforme do turno da noite, o rosto marcado por lágrimas e exaustão. Sofia e Isabela estavam enroscadas uma de cada lado dela, conseguindo, de alguma forma, dormir. Apesar das luzes fluorescentes brilhantes e da constante agitação da atividade hospitalar, Marcos perguntou: o que aconteceu? Sentando-me ao lado dela e estendendo a mão automaticamente para oferecer conforto. Ela tem estado tão cansada ultimamente, mas eu pensei que foi simplesmente porque ela tem ajudado mais com as irmãs enquanto eu me adaptava ao novo emprego e ao novo horário. Mas ontem, na escola, ela desmaiou durante o recreio. A professora disse que ela reclamava de dores de cabeça há semanas, mas nunca me contou. Ela nunca me conta quando ela está com dor. Um médico se aproximou deles, prancheta na mão, e o séria expressão que os profissionais de saúde usam ao dar notícias difíceis. Senhora Martínez, eu sou o Dr. Patterson. Temos os resultados dos exames da Lily e eu gostaria de discutiremos isso com você. Sarah se levantou trêmula, e Marcos automaticamente se moveu para apoiá-la, com as mãos firmes em seu ombro. O que é de errado com minha filha, doutor? A boa notícia é que não é nada grave. É uma doença que coloca a vida em risco, mas é completamente tratável, disse o Dr. Patterson rapidamente. Ao ver o terror nos olhos de Sarah. Lily estava com anemia severa e desnutrida. Os exames de sangue mostram que ela tem sistematicamente doado a maior parte de sua alimentação. Ela divide o almoço na escola com outras crianças que não têm comida suficiente. Somado ao estresse emocional que ela vem sofrendo. Sob os cuidados da família. Seu corpo jovem simplesmente não conseguia manter a energia. Ela precisava. Sarah afundou na cadeira como se o peso da culpa a estivesse esmagando. Ela tem-se desfeito de seus bens. Almoço. Mas por que ela não me disse que estava com fome? As crianças costumam tentar resolver problemas que eles acham que seus pais não conseguem resolver. O Dr. Patterson explicou com delicadeza. Lily contou à nossa assistente social que tinha reparado que algumas crianças na escola nunca tinham dinheiro para o almoço e que queria ajudá-las. A maneira como sua família se ajuda. Ela carrega responsabilidades de adulto há tanto tempo que cuidar para ela, o que para os outros se tornou instintivo. Marcos sentiu seu coração se partir. Completamente, devastada pela imagem de uma criança de 6 anos que já era tão determinada a ajudar os outros, ela sacrificou a própria saúde. Mesmo carregando fardos que esmagariam a maioria. Ao contrário dos adultos, Lily encontrou espaço em seu coração para cuidar de crianças que tinham ainda menos. Do que ela fez? Do que ela precisa para se recuperar? Perguntou Marcos, com a voz tensa. Com emoção, descanso, nutrição adequada e, mais importante, a chance de ser ela tem uma criança de 6 anos em vez de uma cuidadora. Ela assumiu responsabilidades demais. Responsabilidade para alguém da idade dela. E embora isso demonstre seu caráter incrível, não é saudável para ela. Desenvolvimento. Sarah enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo com os soluços. Tudo isso é culpa minha. Eu deixei ela crescer rápido demais porque precisava desesperadamente da ajuda dela. Falhei com ela como filha. Mãe. Não, disse Marcos firmemente, com a voz cheia de convicção. Você fez o que você teve que fazer para manter sua família unida em circunstâncias impossíveis. Você é uma mãe extraordinária, Sarah, mas agora Lily precisa do que toda criança precisa. Merece. A chance de simplesmente ser criança, de ser cuidada em vez de estar sempre fazendo coisas. O carinho. Quando finalmente puderam ver Lily, Marcos ficou chocado com o quão pequena e frágil ela parecia. A cama de hospital conectada a uma forma que lentamente se reabastecia nutrientes. Seu coração generoso havia-se doado. Mas quando ela o viu, seu rosto se iluminou.
Ele se levantou com o mesmo sorriso corajoso que o havia conquistado pela primeira vez através de uma ligação telefônica. Sr. Thompson, o senhor. Você veio-me visitar no hospital, assim como eu visito a Bua. Claro que sim, meu bem. Como você está se sentindo? Muito melhor. O médico disse que preciso comer mais e me preocupar menos com coisas de adulto. Coisas. Mas como posso parar de me preocupar? E se a mamãe precisar de ajuda? E se a Sofia e Isabela ficou com medo? Marcos ajoelhou-se ao lado da cama dela e pegou a sua pequena mão. Em ambos os seus olhos, maravilhada com quanta força e amor podiam existir em uma pessoa tão pequena. Lily, preciso te contar uma coisa. Algo muito importante. Você fez um trabalho incrível cuidando de todos, mas agora é hora de adultos para cuidar de você. Você pode confiar em nós para fazer isso. Lily ponderou sobre isso com a seriedade que lhe era característica. Todas as decisões importantes. Você promete garantir que todos fiquem seguros e felizes. Eu prometo, disse Marcos. Solenemente. E sabe de uma coisa? Acho que está na hora de eu aprender a fazer parte de uma família de verdade. Você estaria disposto a você me ensina a fazer isso pela primeira vez? Desde que a conhecia, Lily parecia como a criança de 6 anos que ela realmente era, em vez da pequena adulta que ela tinha. Fui forçada a me tornar isso. Sim, ela sussurrou, com lágrimas de alívio finalmente caindo. Fluindo. Eu gostaria muito disso. A hospitalização de Lily se tornou um ponto de virada. Que transformou não apenas a saúde dela, mas toda a estrutura da família Martínez. Vida familiar. A doutora Patterson tinha toda a razão. Ela precisava ser permitir que a criança fosse criada significava reestruturar completamente a família. Dinâmica que havia sido construída em torno de sua maturidade precoce e senso de responsabilidade avassalador. Marcos assumiu uma licença sem precedentes da Thompson Industries. Uma decisão que chocou seu conselho administrativo e enviou o preço de suas ações sofreu uma queda temporária que virou notícia no setor financeiro. Mas pela primeira vez na vida adulta, suas prioridades estavam cristalinas, e nenhuma quantia de dinheiro se comparava àquilo que importava. Importância desta família que o acolheu de braços abertos. Ele se mudou para o quarto de hóspedes dos Martínez. Apartamento. Inicialmente para ajudar com Sofia e Isabela enquanto Sara passava seus dias no hospital com Lily. Mas, com o passar dos dias, ficou claro que isso acordo envolvia muito mais do que uma simples ajuda temporária. Marcos estava aprendendo algo que nunca havia aprendido antes. Experiente. O que significava ser verdadeiramente necessário não por seu dinheiro ou seus ganhos nos negócios, mas simplesmente por sua presença. E o amor dele. Sabe, disse Sara certa noite enquanto arrumavam a cozinha depois do jantar. Juntos. Há um mês, se alguém me dissesse que um bilionário estaria morando no meu apartamento, ajudando crianças de 5 anos com seus deveres de casa e histórias para dormir, eu teria pensado que elas eram completamente loucas. Mês atrás. Se alguém tivesse-me dito que eu encontraria minha verdadeira família através de um telefonema de uma criança de 6 anos, eu teria acreditado. Eles foram internados, respondeu Marcos, lavando a louça na pequena pia da cozinha e maravilhado com a felicidade doméstica. Poderiam ser encontradas. Nas tarefas mais simples, Sofia e Isabela se adaptaram à presença de Marcos, com a facilidade de aceitação que as crianças trazem para mudanças positivas em suas vidas. Começaram a chamá-lo de tio Marcos e o designaram como o leitor oficial de histórias para dormir, o guardião de curativos para joelhos ralados e a pessoa que fazia as melhores panquecas nas manhãs de sábado. Quando Lily voltou para casa do Hospital Voi, após uma semana de cuidadosa monitorização e nutrição. Com esse apoio, ela viu seu mundo se transformar da maneira mais maravilhosa possível. Marcos havia contratado a Sra. Rodrigues, uma vizinha idosa e bondosa que a havia criado. 6 filhos próprios para ajudar com os cuidados infantis e as tarefas domésticas, de modo que Sara podia se concentrar na carreira sem se preocupar constantemente com o bem-estar da filha. Ele também havia providenciado um tutor para ajudar Lily a recuperar o conteúdo escolar perdido por estar muito cansada cuidando dos outros. Concentrar-se na própria educação. Mais importante ainda, ele havia se reunido com todos. 3 meninas e explicou cuidadosamente que o trabalho de Lily não era mais cuidar da família. Seu trabalho era ser 6 anos de idade. Mas e se você precisar de ajuda com algo importante? Lily perguntou, ainda lutando para se desvencilhar das responsabilidades que definiram sua jovem vida. Então, pediremos ajuda a outros adultos, explicou Marcos gentilmente. É isso que as famílias fazem. Elas cuidam uns dos outros, mas não pedem às crianças que carreguem as preocupações dos adultos. Seu trabalho é brincar, aprender e crescer.
E continuo sendo a garotinha incrível que você é. 3 semanas após a hospitalização de Lily, a família recebeu notícias que pareciam boas demais para ser verdade. Maria Martínez foi oficialmente declarada livre do câncer. O tratamento experimental da Dra. Chan funcionou melhor do que qualquer um ousara esperar. E ela finalmente estava a voltar para casa e encontrar uma família que agora podia comemorar sem se preocupar com contas médicas. O apartamento era a situação estava ficando apertada com todos morando juntos. Mas Marcos tinha uma solução que não surpreendeu ninguém que a tivesse presenciado. Transformação completa nos últimos meses. Quero comprar uma casa para você, ele disse. Contou a Sara enquanto caminhavam por uma bela casa de 4 quartos em um excelente bairro com ótimas avaliações. Escolas e um grande quintal onde as crianças podiam brincar em segurança. Marcos, isto é demais. Você já mudou nossas vidas completamente. Não podemos aceitar isso. Isso é enorme. Sara, olhe para mim. Ele esperou até que ela o encarasse, vendo o conflito entre gratidão e orgulho, evidente em sua expressão. Você me deu Lily. Você me deu Sofia e Isabela. Você me deu a sua mãe. Sabedoria e sua própria força. Você me deu uma família e um motivo para ser uma pessoa melhor. Homem. Como se atribui um preço à salvação. Sara caminhou lentamente pela casa, tocando as paredes como se elas poderiam desaparecer, imaginando suas filhas brincando nos quartos espaçosos, visualizando jantares em família na grande sala. Cozinha onde todos pudessem se reunir confortavelmente. As meninas iriam adorar aqui, admitiu ela, com a voz embargada. Emoção. E você, Sara? Você gostaria de estar aqui? Você me deixaria fazer parte de esta família oficialmente? Sara se virou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela finalmente entendeu o que ele realmente estava perguntando. Marcos, o que estamos fazendo aqui? Sério. 1 mês atrás, você vai me demitir. Agora, o que você é para nós? Marcos respirou fundo. Sabendo que tudo o que ele sempre quisera dependia de suas próximas palavras. Eu sou o que você me permitir ser, Sara. Mas eu espero e rezo para que eu seja da família. Família de verdade, daquelas que permanecem unidas. Não importa o quê. 6 meses depois, Marcos estava no quintal dos Martínez. Na casa da família, observando Lily, Sofia e Isabela brincarem no elaborado balanço. E os equipamentos de playground que ele havia instalado. O som das risadas deles preenchia o ar como música, e ele maravilharam-se com o quão diferente Lily parecia agora, como uma verdadeira criança de 6 anos em vez de uma pequena adulta, carregando o peso de um mundo. Maria estava na cozinha, completamente livre do câncer e de volta ao preparando seus lendários biscoitos, que se tornaram uma lenda no bairro. Sara estava à mesa de jantar, analisando relatórios trimestrais a partir de sua posição como diretora de funcionários. Relações na Thompson Industries, um cargo no qual ela se desenvolveu com notável habilidade e uma habilidade natural de liderança. A fundação da família Martínez, que Marcos havia criado, agora estava ajudando dezenas de pessoas. De famílias que enfrentam crises médicas. E Sara supervisionou suas operações com a mesma compaixão e eficiência que ela dedicava a tudo o que fazia. A transformação foi completa. Mas não foram apenas as circunstâncias da família que mudaram completamente. Marcos Thompson, que certa vez havia medido o sucesso, antes medido exclusivamente por margens de lucro e preços das ações, agora é medido por histórias lidas antes de dormir e joelhos ralados. Com curativos, tarefas de casa concluídas e a simples alegria de ser genuinamente necessário e amado. O telefone tocou, era dele. O assistente ligou para falar sobre uma fusão que o deixaria ainda mais rico do que já era. Mas enquanto ele observava Lily empurrando cuidadosamente as irmãs nos balanços, certificando-se de que estivessem seguras, mas permitindo que se divertissem ao mesmo tempo, ele sabia que ele já era o homem mais rico que já existiu. O tio Marcos Lily ligou. Ela saiu, com a voz radiante de alegria e travessura. Venham nos empurrar. Queremos balançar. Tão altas quanto as nuvens do lugar onde você morava. As nuvens não são nem de longe tão maravilhosas quanto todos pensam. Marcos chamou Meg, correndo em direção a eles com um sorriso no rosto. Todas as melhores coisas da vida. Acontece aqui mesmo, no chão, com as pessoas que você ama. Naquela noite, enquanto a família extensa reunida para o jantar, 6 pessoas ao redor de uma mesa feita para o amor. Em vez de status, Lily fez um anúncio que interrompeu toda a conversa. Decidi o que quero. Será quando eu crescer, disse ela com a seriedade que reservava para as palavras, de verdade. Declarações importantes. Uma médica, certo? Sara perguntou, esperando essa era a resposta que Lily dava há meses. Não, mamãe.
Eu quero ser como o tio Marcos. Quero ter uma grande empresa onde as pessoas trabalham, e quando suas famílias estão com medo, tristes ou precisam de ajuda, eu quero resolver isso. Por elas, assim como o tio Marcos resolveu tudo para nós. Marcos sentiu a garganta apertar de emoção enquanto olhava ao redor da mesa. Os rostos que se tornaram todo o seu mundo. Maria, que o acolheu como um filho e o ensinou sobre o amor incondicional. Amor. Sara, que lhe mostrara que a verdadeira força vem de enfrentar o impossível. As adversidades enfrentadas com graça e determinação. Sofia e Isabela, que o haviam ensinado que a alegria podia ser encontrada nos menores momentos. E Lily, o anjo de 6 anos que atendera ao telefone, pretendia destruir a família dela, mas em vez disso salvou a alma de um homem. Sabe de uma coisa, Lily, disse Marcos, estendendo a mão por cima da mesa para pegar a pequena mão dela na sua. Eu acho que esse é o sonho mais lindo que alguém já compartilhou comigo. E eu sei algo sobre realizar sonhos, especialmente quando envolvem ajudar famílias. Você me ajudaria a aprender. Como? Perguntou Lily, com os olhos brilhando de esperança e determinação. Sempre, Marcos. Prometeu, com a voz embargada de amor e gratidão. É isso que a família faz. Nós ajudar os sonhos uns dos outros a se tornarem realidade. Enquanto o sol se punha pela janela da cozinha, ao pintar tudo com luz dourada, Marcos Thompson percebeu que a garotinha que atendera a sua ligação telefônica estava absolutamente certo sobre uma coisa. Alguns anjos realmente vivem no nuvens. Mas as melhores, aquelas que mudam vidas e salvam almas, vivem bem aqui entre nós, com os rostos de crianças que acreditam que o amor pode transformar o mundo, doutor. E às vezes, se formos incrivelmente abençoados, eles atendem o telefone quando ligamos, oferecendo-nos uma chance de redenção que nunca soubemos que precisávamos.